No coração da floresta, onde os raios do sol mal tocam o chão, existe um segredo que nem os caçadores mais antigos ousam mencionar em voz alta. Hoje, você vai ouvir a história de quem entrou nesse território amaldiçoado e quase não voltou. Era começo de julho quando meu tio decidiu levar a mim e ao meu irmão para uma expedição curta na mata. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava da floresta, seus olhos ganhavam um brilho estranho, um misto de respeito e medo. Não era incomum fazermos esse tipo de trilha. Ele conhecia cada curva do caminho, cada árvore retorcida, cada som estranho que a mata produzia. Saímos ainda ao amanhecer, quando o céu estava coberto por nuvens cinzentas e pesadas, e o som agudo das cigarras ecoava como um alerta distante. A floresta amazônica não era apenas viva, ela parecia atenta, quase como se respirasse junto com a gente. Logo na entrada da trilha, um silêncio denso nos envolveu. Era como se tivéssemos cruzado uma fronteira invisível entre o mundo civilizado e algo mais antigo, mais selvagem. A vegetação era fechada, abafava o vento, e mesmo os sons da mata pareciam diminuídos. Só se ouvia nossos passos sobre as folhas secas, o rangido da mochila e, de vez em quando, o pio solitário de um pássaro escondido. Meu tio caminhava à frente com passos firmes, mas atentos. De repente ele parou, olhou para nós e disse em tom firme: "Não saiam da trilha. Nunca." Seus olhos estavam mais sérios do que eu já tinha visto. A floresta tem olhos, ela observa, e ela não perdoa quem a desafia. Pensei que fosse só mais uma história para assustar criança, até ver o jeito como ele olhava para o mato ao nosso redor. Ele não estava brincando, e aquilo foi só o começo. No segundo dia da nossa expedição, o céu estava ainda mais fechado e o calor dentro da mata parecia se acumular no ar pesado. Montamos o acampamento perto de uma pequena clareira, um espaço irregular, onde a luz do sol mal conseguia atravessar as copas densas das árvores. A sombra ali era permanente, como se a floresta tivesse decidido esconder aquele lugar do mundo. O chão era coberto por folhas úmidas, raízes retorcidas e o cheiro forte de terra molhada. Meu irmão achou tudo fascinante. Eu, por outro lado, não conseguia ignorar a sensação incômoda que me apertava o estômago. Naquela noite, enquanto o fogo estalava baixo e a fumaça subia lenta entre os galhos, ouvimos um som estranho. Não era o rugido distante de um animal selvagem, nem o estalo de um galho sob alguma pata pesada. Era um assobio, um som curto, agudo, que se repetia em intervalos irregulares. Às vezes mais próximo, às vezes tão longe que mal dava para ouvir. Mas nunca cessava por completo. Ninguém disse nada, mas vi o rosto do meu tio empalidecer ligeiramente. Ele se levantou, apagou o fogo com terra e nos mandou entrar nas redes em silêncio. Na manhã seguinte, enquanto desmontávamos o acampamento, percebemos marcas nas árvores ao redor. Casca arrancada em espiral, como se algo, ou alguém, tivesse girado lentamente a lâmina ao redor dos troncos. Meu tio ficou imóvel por alguns segundos. Depois, sussurrou que aquilo era sinal, um aviso. Disse que o curupira estava por perto e que não era bom continuar por ali. Ele falava baixo, como se até o vento pudesse escutar. O curupira não gosta de caçadores, nem de fogo, nem de barulho. E muito menos de quem entra em seu território sem pedir licença. Naquele instante, entendi que tudo havia mudado. Na manhã seguinte àquela noite estranha, a floresta parecia ainda mais silenciosa, como se estivesse segurando o fôlego. Uma garoa fina e constante caía sobre as folhas, deixando tudo úmido e escorregadio. Quando saímos para checar os arredores do acampamento, meus olhos se fixaram no chão mole, coberto por uma camada fina de terra úmida. Foi então que notamos algo que nos deixou em silêncio absoluto. Pegadas. Eram pegadas humanas, grandes e profundas, mas algo estava errado. Os pés, ao invés de apontarem para frente, estavam virados para trás, como se a criatura que as fizera caminhasse de maneira invertida, desafiando toda a lógica. Meu irmão, sempre mais despreocupado, soltou uma risada nervosa, achando que alguém ali no acampamento
ou nas redondezas, estava nos pregando uma peça, talvez um caçador com um senso de humor macabro. Mas meu tio, que nunca era de brincadeiras, empalideceu na mesma hora. Com o rosto sério e os olhos estreitados, ele pegou seu facão com firmeza e ordenou que começássemos a desmontar o acampamento imediatamente. Não podemos ficar aqui. Não é seguro desafiar quem conhece cada árvore, cada raiz, cada canto desta floresta. Ele avisou, sua voz baixa e carregada de preocupação. À medida que o dia avançava, um clima pesado tomou conta de nós. E quando a noite caiu, o silêncio foi quebrado novamente por aquele assobio inquietante. Agora, mais próximo, mais claro. Ninguém conseguiu pregar os olhos. A floresta parecia viva, observando, esperando. O Curupira estava ali e nós éramos os intrusos. Na manhã do quarto dia, o sol ainda mal despontava no horizonte quando acordamos para um silêncio estranho, quase opressor. Foi então que percebemos. Meu irmão não estava mais no acampamento. Ninguém tinha ouvido barulho algum durante a noite. Nenhum chamado, nenhum sinal de luta. Ele simplesmente desapareceu. O pânico tomou conta imediatamente. Começamos a procurar freneticamente por ele, chamando seu nome entre as árvores, na esperança de um eco, de um sinal, qualquer coisa que nos desse pistas. Quando nossos olhos finalmente voltaram para o solo ao redor do acampamento, notamos algo que fez nosso sangue gelar. As pegadas com os pés virados para trás haviam reaparecido, dessa vez formando um círculo perfeito ao redor do lugar onde estávamos. Era como se uma presença invisível, alguma força da própria floresta, estivesse nos observando, cercando-nos e nos advertindo. O silêncio pesado da mata parecia carregar uma intenção quase consciente, uma espera sombria, como se a floresta estivesse testando nossa coragem ou condenando nossa imprudência. A angústia crescia a cada hora que passava, e o medo começou a se misturar à desesperança. A mata densa parecia engolir qualquer som de nossas vozes, tornando a busca ainda mais solitária. Quanto mais avançávamos, mais perdidos estávamos, longe da trilha segura, mais imersos naquele território onde o Curupira reinava absoluto. Quando a noite caiu, a floresta se transformou num lugar ainda mais hostil. O céu estava coberto por nuvens densas, bloqueando a lua e as estrelas, deixando tudo mergulhado numa escuridão quase total. Perdidos entre as árvores, começamos a sentir o peso da mata como nunca antes. Cada som, cada estalo, fazia nosso coração disparar em alerta. A cada passo, o terreno parecia fechar-se mais ao nosso redor, e o ar ficou denso, quase sufocante. Foi então, em meio à penumbra, que o vimos. Ou melhor, pensamos ter visto. Entre as sombras, uma figura pequena se destacou. Cabelos flamejantes que pareciam arder como chamas vivas. E os pés, impossíveis de ignorar, estavam virados para trás, uma anomalia que nos congelou no lugar. Ele estava parado imóvel entre duas árvores antigas, como se nos observasse silenciosamente. O ar se encheu com um assobio estranho, diferente de tudo que já ouvimos, agudo e profundo ao mesmo tempo, como se ecoasse diretamente dentro de nossos ouvidos, perfurando o peito com uma sensação fria e dolorosa. Meu tio, em desespero e reverência, caiu de joelhos no chão úmido, murmurando preces em tupi antigo, pedindo proteção aos espíritos da floresta. O momento parecia suspenso no tempo, a presença do Curupira mais real e aterradora do que qualquer lenda poderia descrever. O Curupira não fez nenhum movimento agressivo, não avançou contra nós. Seu olhar penetrante e silencioso parecia pesar cada um dos nossos pensamentos, avaliando nossas intenções na floresta que ele jurava proteger. Tentei dar um passo à frente, tentar entender aquele ser lendário de perto, mas algo estranho aconteceu. O chão sob meus pés pareceu se mover de forma instável, como se a própria terra rejeitasse minha presença ali. Uma vertigem súbita me dominou. O tempo pareceu congelar e, por um instante, tudo ao redor ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som rítmico e distante de batidas de coração. Então, o Curupira fez um gesto lento, apontando com um dedo curvado para trás de mim. Virei-me e o que vi me congelou a alma. Lá estava meu irmão em pé, imóvel como uma estátua,
os olhos vazios e sem vida, encarando o nada. A expressão em seu rosto estava vazia, como se fosse apenas uma casca, uma sombra do que ele realmente era. Meu instinto foi correr até ele, mas meu tio segurou meu braço com firmeza, impedindo qualquer movimento precipitado. "Não corra", ele disse em voz baixa, tensa. "Esse não é mais seu irmão. Ele foi tomado pela floresta, virou uma sombra. É um aviso, um teste." O silêncio voltou, pesado, enquanto a verdade se impunha entre nós. O Curupira não apenas protegia seu território, ele desafiava qualquer um que ousasse entrar sem respeito. E aquele ser estranho diante de nós não era só uma criatura, era um guardião que impunha limites severos. Aquele encontro, aquela visão era o preço a pagar, ou um ultimato para que jamais esquecêssemos o poder da mata. O silêncio caiu sobre nós como um manto pesado após o encontro com o Curupira. Sem emitir um único som, a criatura desapareceu entre as árvores, sua figura se dissipando como fumaça no ar denso da floresta. O ambiente que antes parecia opressor e ameaçador ficou estranhamente quieto, como se a mata tivesse guardado seu segredo por mais um tempo. Logo depois, meu irmão, aquele que não era mais ele, sumiu também, como se tivesse sido engolido pela própria floresta, sem deixar o menor vestígio. Ficamos ali, paralisados e atônitos, até que meu tio tomou a dianteira. Sem dizer palavra, começou a recitar cânticos antigos, palavras em uma língua que parecia ter nascido junto com a floresta. Seguiam-se passos firmes, guiados por marcas e sinais que só ele parecia decifrar. A trilha que antes era desconhecida para mim, agora se tornava clara, iluminada por aquele conhecimento ancestral. Caminhamos por dias, com o som do vento e dos pássaros criando uma trilha sonora estranha, misturando alívio e tensão. 2 dias depois, finalmente alcançamos a borda da mata. O mundo exterior nos recebeu com sua luz artificial, mas a sombra daquela floresta ainda pairava em nossas mentes. Em casa, ninguém acreditou nas nossas histórias. Meu irmão foi dado como desaparecido e para todos era apenas um mistério sem solução. Mas até hoje, no silêncio da noite, quando o vento sopra pelas janelas, às vezes ouço aquele assobio estranho, cortando o ar com uma melodia que arrepia a espinha. É como se ele ainda estivesse ali, entre as sombras, procurando por nós. Dizem que o Curupira é o guardião da floresta amazônica, uma entidade que protege cada árvore, cada animal e cada sombra que habita aquele mundo verde e profundo. Seu papel é punir severamente quem ousa desrespeitar a mata, seja caçador ilegal, madeireiro ou mesmo o andarilho distraído que não presta atenção às regras invisíveis daquele lugar sagrado. Mas o que eu vivi vai muito além de uma simples lenda contada ao redor da fogueira. Aquele ser que encontramos não era apenas um guardião, era um juiz silencioso, imparcial e impiedoso, que julga sem palavras e decide sem hesitar. A floresta, para quem não a conhece, parece apenas uma extensão interminável de árvores e sombras, mas para aqueles que vivem sob seu olhar, ela tem vida própria. E o Curupira é o seu espírito selvagem, a manifestação física dessa força indomável e ancestral. Ele não precisa falar para que o medo se instale, nem precisa atacar para que o respeito seja imposto. Sua presença basta para lembrar que ali, na floresta, quem manda é a natureza em sua forma mais pura e feroz. Desde aquele dia, nunca mais pisei naquela mata. A experiência marcou minha alma para sempre, deixando um eco inquietante em meus pensamentos. E se um dia você estiver andando por um caminho esquecido e ouvir um assobio estranho cortando o ar no meio do mato, preste atenção. Talvez não seja só o vento. Talvez o Curupira esteja te observando, e essa seja a sua forma de avisar que a floresta nunca esquece e nunca perdoa.